E bem-vindos de volta ao nosso podcast aqui, direto ao ponto. Eu, Edson Batista, estou aqui para falar com vocês sobre o masculino, ao lado do meu companheiro, parceiro, Fernando Forjado. isso aí. E hoje a gente está com um convidado aqui, para a gente poder falar um pouco sobre a energia do masculino, sobre a energia dessa fonte de construção que o homem carrega e que muitas vezes não está sendo explorada. Sabe? Eu falo dessa fonte de construção porque a gente fala assim, pô, o homem às vezes não tá focado em construir nada na vida dele, tá só querendo diversão e tal, mas nós somos construtores, né? Só olhar em volta, né? O quanto de coisa a gente pode construir. Eu queria que você se apresentasse hoje, falasse um pouquinho quem é o Marco, né? Um pouco da sua história, um pouco do seu background aí, da sua vida. Então vamos lá, Marco. Vamos lá, Direto ao legal. ponto. Direto ao ponto. Obrigado pelo convite, inicialmente, né, o Edson e o Fernando, por poder estar aqui junto com vocês nesse projeto aí muito bonito de falar sobre temas que talvez nem sempre sejam tão focados assim. Acho que a gente pincela por isso em muitos lugares, mas acaba talvez não colocando isso de uma forma talvez tão objetiva quanto a gente vai ter oportunidade aqui, né? Então, meu nome é Marco Aurélio Cardoso, tenho 58 anos, eu sou hoje, desenvolvo, né, atividade profissional de desenvolvimento pessoal, tanto individual quanto em grupos, em empresas ou particulares, e junto com isso eu trabalho também, eu faço uma parte da minha atividade facilitar alguns grupos de desenvolvimento humano através dessa energia masculina. Então, grupos de homens específicos, né? Trabalhos com o masculino nessa, vamos dizer assim, reconexão com essa essência do masculino, dessa energia do masculino e do feminino dentro de nós homens, de como é que isso flui. Então, são jornadas que a gente chama de jornadas de autoconhecimento ou de expansão de consciência, seja lá como queira. Show. Então acho que tá ficando assim, já vai virar tradição a gente começar levando a pessoa a falar um pouquinho como que era o Marco há 10, 15 anos atrás, ou 20 anos atrás. Aquele Marco estava, tipo assim, começando a conhecer, né, o que é ser homem, né? Como que você se via? E principalmente, só complementando também, o que fez, já me gerou curiosidade aqui no começo, você a olhar mais para a masculinidade, para essa questão do homem hoje, né? Bacana pergunta, muito legal começar assim, porque só que na verdade, como eu já tenho 58 anos, então na verdade a minha puxada vai ser um pouquinho mais longa. Manda ver. Talvez demore um pouco mais. Na verdade, assim, quando eu paro para perceber hoje, eu naturalmente tinha uma inquietação que eu perseguia. E eu não sabia bem ao certo o que era. Como, por exemplo, eu trabalhei em Curitiba há 18 anos. Por várias vezes na minha juventude, eu estava lá com 20 e poucos anos, ganhando bastante dinheiro, funcionário de multinacional de tecnologia, estava bem sucedido para aquele momento, assim, eu saí lá com 32 anos, para você ter uma ideia, bem estabilizado, assim. Mas muitas vezes na hora do almoço, em vez de eu ir para o shopping almoçar, para o restaurante, eu pegava meu carro e ia lá no Bacaxeri, na sede da Ordem Rosa Cruz, e ficava lá, sentava lá e não fazia nada. Então, isso eu percebi assim que de muito jovem, de muito criança, eu precisava desses momentos de introspecção, de afastamento. Claro que para mim não era natural, não sabia o porquê disso, nem o para quê disso, né? E foi mais ou menos, eu sentia isso, não sabia bem onde isso ia me levar. E também muitas vezes eu isolei, não dei muita atenção. Passei minhas histórias de vida, tive, claro, meus vários acertos e muitos erros, né? Frustrações em relações, quebras, partilhas e como eu acho que, né, naturalmente. E o que acontece assim para mim de fator assim que foi marcante mesmo foi o falecimento do meu pai. Em 2005 eu tinha casado então com a minha atual esposa, a Rosana, há um mês e o meu pai sofreu um acidente de carro aos 63 anos e veio a falecer na hora. Foi de impacto, nós estávamos um dia antes de uma festa com ele, de batizado de um sobrinho meu, e no outro dia ele tinha falecido. Eu recebi a ligação, ele tinha falecido. E aquilo para mim foi assim um baque muito grande. Eu passei um tempo tentando me reorganizar, chorei muito, um luto que depois eu vim a descobrir que esse luto não era pelo falecimento dele, mas era um luto meu mesmo, era uma coisa do meu ego que ainda estava brigando com essa
hipotética perda, que ninguém perdeu nada, né? Mas claro que a dor daquela passagem e não compreensão desse processo de vida e de morte, dessa continuidade, me levou para esse estado, assim, vamos dizer, bem mergulhado num mar de emoções muito fortes, que me levavam para muita ira, muita raiva, várias situações. Eu vivenciei, assim, todas as fases do luto muitas vezes, né? Por isso que depois a gente pode até conversar sobre isso. 2 anos depois nasce meu filho. Porra, eu aos 40 anos eu viro pai, imagina, né, cara? Eu chorava até com propaganda de margarina. Não que hoje não seja. Também continuo sendo um baita de um chorão, né? Mas até então chorar para mim era uma coisa muito absurda. Era difícil. Eu não acessava essa emoção com facilidade. Então, assim, eu disse, não foi um fato. Eu acho que nada da vida da gente vem com um fato só. Essa foi uma construção, uma série de eventos que me colocaram num caminho, e aí eu rompo com tudo isso em 2010. Em 2010 eu começo aquele ano e digo assim, deu para mim. E eu tenho isso na minha vida, volta e meia, são ciclos assim que eu digo, agora deu, agora eu vou mudar. E em 2010 eu pus o pé na estrada, eu já peguei lá, fui fazer um processo lá em Curitiba de conexão com esse desmonte do ego, saí de lá, já embarquei no Guerreiros do Coração, que é o movimento que eu faço parte até hoje, que é o movimento para homens, e depois disso fui fazer trabalho de autoliderança, autorresponsabilidade com um grande mestre aí que apareceu na minha vida aí, o Roberto Zimmer, e depois o Cacaverá, e aí foi embora, cara, eu não parei mais. Então, mas o meu, vamos dizer assim, se eu puder com clareza dar um fato marcante, para mim foi 2010 que eu viro a chave. Então, há 15, quase 16 anos, né, atrás, e foi onde eu falei assim, deu, agora eu tenho que mudar, eu tenho que mudar a minha vida. E foi. Ele trouxe um ponto importante que a gente estava falando, se eu não me engano, no episódio da semana passada, que era sobre essa questão de homens crescer com homens, né? E você acabou, né, de trazer aqui homens que também fazem, não sei se já fizeram para ou se continuam fazendo, parte desse seu crescimento como homens, né? Porque a importância desse lugar que a gente tem de encontrar um crescimento junto com outros homens que também estão buscando esse crescimento, né? Foi um tema que a gente trouxe no episódio anterior, né? Sobre estar conectado a essa energia de você estar com outros homens que estão crescendo. E essa é uma ideia também do podcast que a gente está fazendo aqui, desse Direto ao Ponto, porque estamos nós três aqui, mas quem está assistindo em casa está dentro desse grupo também. Está refletindo, também está conectado e está crescendo de alguma forma também. Então, temos a roda de conversa física, né, num lugar específico onde você pode se juntar com outros homens, que é importante, mas às vezes a pessoa está lá muito longe, muito distante, não consegue estar nessa roda nesse momento, ou às vezes não tem na cidade onde a pessoa mora. E esse podcast também tem essa função. Não é a principal, mas ela é secundária, vamos dizer assim, de levar esse momento para a pessoa estar conectada, estar vivendo nessa roda, né? Então... E, Marco, curiosidade, aqui falando de roda de conversa, depois que você começou a participar dessas rodas, o que mudou? Sendo direto ao ponto, você observar, lógico que a maturidade traz para o homem mudanças significativas, a gente vai aprendendo, né, no decorrer da vida, independente de estar participando de rodas ou não. Mas o que você vê que, principalmente por estar participando dentro de roda de outros homens, mudou significativamente na tua vida? Pode ser no relacionamento, no trabalho, enfim. Direto ao ponto? Direto ao ponto. Tudo. Não tem como você, qualquer um de nós, passar por um processo, se propor uma mudança, se restarem ainda resquícios de onde eu possa me agarrar. Vamos usar o exemplo dos vikings, né? Os vikings, quando saíam para tomar um território, quando eles chegavam em terra daquele lugar que eles iam tomar, iam adentrar, o que eles faziam? Chegavam na praia e queimavam os barcos. E é esse o processo. Se você em algum momento na tua vida não chegar ali na praia e não queimar o teu barco para dizer assim, olha, eu não tenho mais como voltar. Eu tenho confiança total no que eu vou fazer e é daqui para frente. Para trás eu não volto mais. Então assim, muda tudo. Muda tudo. E assim, só fazendo um gancho com a provocação dele que ficou na minha mente, eu não queria deixar passar, é porque nem sempre essas rodas de conversa são com homens curados também. Muitas vezes são com homens muito dormentes. E não só com homens, com qualquer espécie de ser humano. Em geral vai ser, né? Isso. E muitas vezes o aprendizado não vem por aquele grande mestre. Vem por alguém que está muito dormindo. Mas te acende uma luz que você diz assim, pá, cara, eu não posso fazer isso.
Eu não tenho como seguir desse jeito, né? E eu acho que são esses pequenos starts que vão dando na vida que a gente vai, né? Tem uma história até de antropólogos aí que a gente entende que a vida dá grandes saltos, né? Ela não dá, né? Ela vem migrando, mudando e chega num determinado momento, só que você percebe que mudou e essa distância é tão grande, eu acho que nós estamos vivendo esse momento agora, né? E isso é um fato, né? Muitas vezes não é que a diferença, a mudança não ocorre, mas eu demoro a perceber a mudança em mim, né? Uhum. Então é isso, acho que assim, cara, essas rodas, o fato de você dizer assim, cara, deu, aqui tem que ser para frente, então mudou tudo. Mas o que muda, de fato, sendo bem objetivo, então de novo, direto ao ponto, que eu acho que essa frase eu vou falar bastante aqui, fazer marketing, né? Tá na hora do jabá, né? É a responsabilidade. Ou seja, o fato de você olhar e dizer assim, eu não tenho mais muletas para me agarrar com falsos sentimentalismos, com chororô, com fala mansa. Eu sei que eu sou resultado das minhas escolhas e eu tenho que encarar esse reflexo delas. Pronto. Aí é que muda. A hora que eu assumo essa autorresponsabilidade, a partir da minha vida começa a mudar. Você diria que esse é o despertar que você falou, dormentes, ou seja, o contrário, os homens mais despertos. Então, quando ele não é nem acolhe essa responsabilidade, mas ele encara. É uma esse, tomada de consciência. né? Esse é o pato. Acho que essa é a palavra-chave para hoje. Tomada de consciência. Né? Einstein dizia que uma mente que se expande não consegue mais retornar ao mesmo lugar. Então, no momento em que você insere um nível de aprendizado, de conhecimento que rompe uma barreira, por mais que você queira, você não vai mais alegar ignorância, você não vai voltar mais para esse estado. Que é o princípio da transformação, né? A Exatamente. transformação acontece quando você sai daquele lugar anterior, daquele padrão de comportamento e assume uma nova postura. Isso. Né? Exato. Você transformou alguma coisa em sua vida. Exatamente. Tanto que eu pego, então, abro o meu instituto e dou o nome de Instituto Evolutivo. O processo do Guerreiros do Coração é baseado em expansão de consciência. Todos os processos terapêuticos que eu faço com os meus clientes, a gente fala assim, ó, é um processo baseado em evolução de consciência. Para que você, pelo menos, saia de lá. Você chega com uma reclamação, mas você sai de lá um patamar acima no teu nível de consciência, porque aí você não retorna mais. Então é isso. Para mim, assim, de uma forma resumida e sob meu ponto de vista, Sim. humilde ponto de vista, não estou dizendo que estou certo, mas é o que eu penso, é o que eu vivenciei, é o que para mim fez muito sentido, é essa expansão de consciência, a hora que você põe o pé e diz assim, aqui é o meu lugar, é daqui para frente. Tá, e quanto isso impactou dentro de casa, por exemplo, para a patroa lá, a esposa, para o filho? O que eles perceberam de mudança que eles falaram? No aspecto deles, falaram, cara, tá diferente, pai, aí, tá diferente. Ô, Marco, tá diferente, porque tá agindo dessa forma. O que impactou, assim, diretamente, você lembra que marcou, assim? Para quem gosta de PNL, né, você viu que fui dar uma buscada aqui nos registros aqui, né? Porque assim, também não é um grande salto, mas uma coisa assim que para mim ficou muito marcada foi que alguns anos, assim, um ano ou dois depois que eu tinha feito o meu movimento, eu fui participar de uma roda de conversa para divulgar esse trabalho. E aí o facilitador na época abriu assim, Marco, fala um pouco da tua experiência. Eu fui daquele meu jeitinho, né, meio, né, no sapatinho, meio tímido, falei um pouquinho e tal. Quando terminou, chegou em casa, a minha esposa olhou para mim e falou assim, não, cara, não é só isso. Não é só isso. Teve isso aqui, teve muito mais coisa. Quando é que tu vai te empoderar dessa mudança? Então, assim, quando você pergunta isso, assim, né, cara, eu remeto assim que as grandes dificuldades vêm em casa, vêm nos mais próximos. São as relações que mais te tomam, que mais te buscam você desenvolver a tua calma, a tua paciência, exercitar o teu centramento, né? Fora é fácil, né? Olha, pô, Fernando, pô, vá, vira as costas, posso até te xingar, mas em casa não tem disso, né? Eu vou ter que vivenciar essa raiva, né? Então, mas muito também, além desse te confrontar, te mostrar o espelho e dizer assim, cara, tá falando uma coisa, tá fazendo outra, né? Vem esse lado do também te chamar a atenção para dizer assim, você melhorou mais que isso. Você deu esse passo, você está se esforçando. E foi um processo difícil, Fernando. Foi muito difícil porque, assim, quando eu decido deixar de ser um empresário tradicional, tinha uma empresa de informática, uma empresa de representações, isso foi lá em 2013, e digo assim, eu vou viver de servir aos outros, de atender os outros. A primeira dúvida que veio assim, tá, e nós vamos viver do quê? Uma ideia muito linda, mas na prática a gente vai viver do quê, né?
A lei do hermetismo, né? Se na terra como no céu, ou seja, né? Hermes, a cabeça lá no céu e o pé na terra, tá? Eu vou falar de coisas lindas, maravilhosas, mas eu vai pagar tuas contas como, né? Então, assim, tem esse processo de andar ali, de construir essa identidade nova com manter uma roda girando, né? Foi bem custosa, foi bem difícil, assim, várias vezes eu senti que eu talvez até entregasse os bets, né? Mas a gente vai se reforçando, vai encontrando pessoas de novo, e de novo, voltamos para a história das rodas, né? Cada vez que a gente se fortalece, encontra um apoio aqui, outro lá, e consegue sustentar, né? Para não ter que pegar o barco queimado e tentar voltar, né? Você falou um ponto que eu vejo muito na internet. Se você acessar aí o Instagram, você vê, principalmente falando de relacionamentos, né? Uhum. A questão de você ter o outro, né? O seu companheiro, companheira, como uma pessoa que também te ajuda a mostrar aquilo que você precisa crescer. Que hoje você vê um monte, infelizmente eu vou falar dessa forma, né? Um monte de homem que estão se enfraquecendo porque não querem assumir compromisso com o relacionamento, porque não querem olhar para os problemas que carregam, né? E muitas vezes a gente não quer admitir, eu tenho esse problema relacional, mas não consigo assumir um relacionamento porque eu não quero mais ter problemas. Então é fácil quando a gente assume assim, vou viver solteiro, né? Vou viver aqui minha vida festando e fazendo aquelas coisas todas, porque a projeção emocional não está acontecendo, não tem ninguém ali para se tornar o seu espelho, Isso. né? Então, como que uma pessoa pode crescer sozinho, né? Isso, tipo assim, não estou sem me ver, sem conseguir me enxergar. E o relacionamento, quando você olha para ele, não como um formato de aprisionamento, como as pessoas falam, né? Vou me relacionar, vou me prender, vou me aprisionar. Uhum. Não, você está querendo dizer que você vai se aprisionar nas suas próprias crenças, nos seus próprios valores, que muitas vezes não estão bons, e que você acha que não pode ser diferente. Então, se eu estou diante de alguém, eu tenho uma oportunidade de crescimento enorme, né? Você está ali com a sua companheira e você abrir espaço para ouvir, né? Deixa eu ver, o que você acha de mim nesse comportamento aqui? Isso. Muitas vezes vamos ter essa dificuldade, né? Não, porque eu sou o líder, então não posso receber nenhuma opinião diferente da minha esposa. Ela não tem direito. E não é assim, cara. Não. Realmente essa fala acho que está falida já, né? Já Faliu. faliu faz tempo já, né? Talvez algumas pessoas ainda restem agarradas a Tem esses... ainda. Tem. Mas assim, faliu faz tempo, né? E assim, o meu ponto de vista é que dificilmente você vai conseguir fazer um processo de virada sozinho. Raro. É raríssimo. O cara vai ter que nascer bem iluminado para isso. Meu ponto de vista, né? Eu acho que a gente cresce a partir realmente das experiências, das trocas, né? E essa relação com as parcerias mais próximas, né? Seja qualquer tipo de companheiro ou companheira que tu divida, né? Uma relação que te faça olhar para essas feridas, para essas dores, né? Daí vem a palavra respeito, né? Respeito, se pegar do latim, ela vem dessa imagem refletida no outro, né? Vem do reflexo, né? E é isso que me faz perceber o quanto ainda eu tenho que crescer, né? Só que é duro isso, né? Quando você fala nesse processo assim de não querer assumir uma relação, esse é um processo muito de infantilidade ainda, né? Ou seja, ainda eu quero ser servido, né? Eu não quero doar nada ainda, né? Eu preciso que as coisas cheguem até mim, né? É um processo de infantilização ainda, né? Seja no homem ou na mulher, né? Eu acho que, mas assim, pro homem isso é um ponto que vai pegar, que vai refletir, vai impactar em algum momento na vida dele que ele não vai ter que se deparar com isso, né? Na marra, né? E hoje fala assim, eu quero ter um relacionamento saudável, né? E eu quero saber, antes de falar mais ainda sobre esse tema, eu queria saber o que você vê ou como seria um relacionamento Um saudável? relacionamento saudável? Maravilhoso. Adoro essas perguntas. Um relacionamento saudável, cara, é aquele que você consegue se respeitar primeiro, ou seja, manter a tua integridade. Porque se você não mantiver a tua integridade, você não vai ser íntegro com ninguém. Se você não for íntegro com você, você não vai conseguir ser íntegro com mais ninguém, a tua vida não vai ser íntegra. Então, assim, parte daí. A gente fala, eu quero ter um relacionamento bom, mas fala do outro. Mas se o outro torcer o nariz e não gostar, eu não quero. Não. É você com você mesmo primeiro. O quanto você se ama para você conseguir transferir esse amor para alguma outra relação. Seja para esposa, para mãe, para pai, para filho, para pessoas, para processos, para qualquer coisa.
né? Se você não for apaixonado por você mesmo a ponto de você dizer assim, eu valho a pena. Eu quero investir em mim, eu sou alguém que eu tenho jeito, né? Santo Agostinho, né? Pecador santo é o pecador que não desistiu, né? A gente tem que ser esse santo, né? Naquele momento que eu olho para mim e digo assim, eu não vou desistir de mim, você não desiste da relação, você não desiste do teu trabalho, você não desiste do teu projeto, você não desiste das coisas. Você apanha igual. Não vai ser mais legal, você vai apanhar igual, né? Acho que todos nós aqui passamos por isso, né, Fernando? É isso aí, cara. Você se fortalece, né? Exatamente. Você se fortalece de verdade, eu falo, quando você começa a olhar para dentro também. Exatamente. Até então a gente vem, pelo menos assim foi comigo na caminhada, eu vejo com mais homens, que hoje trabalho com homens também, a gente busca sempre lá fora, lá fora, lá fora, a partir do momento que começa a olhar para esse dentro realmente e trazer essas questões minhas internas que estavam lá escondidas, né, por devidos fins ali, crenças, enfim, eu começo a enxergar essa força que tem dentro de mim e começo a trazer para fora, isso reverbera no relacionamento, no trabalho e no amor próprio que você trouxe também ainda. Exatamente. E eu acho que esse despertar de consciência é isso, né? O que me fez, ou o que me faz, ou o que me propicia encontrar essa força dentro de mim, desse auto-amor, dessa capacidade de se despir dessa vergonha e dizer assim, cara, eu preciso me amar. Falar de amor para homem é uma tristeza, né? É uma tristeza, né? Às vezes é até o homem, para falar de certos sentimentos, é como se ele estivesse, vamos dizer assim, confrontando a própria sexualidade, Exato. né? Isso é coisa de mulher, falar sobre amor, falar sobre tristeza, falar sobre saudade, né? Eu costumo dizer que eu tenho um amigo meu que ele expressa saudade desse jeito, assim, e aí, tudo bem? Morreu, filho da puta, É isso. né? Então, tipo assim, tô com saudade, ele quer, É isso aí. né? É isso aí. É bem isso. Então aí. ele fala, morreu e te xinga no final, Te xinga no final. porque homem fala desse jeito. Tipo assim, vamos manter essa certa Não distância. pode encostar. Qualquer coisa com saudade, não, tá me estranhando, É com isso, né? Tipo assim, Cara, é legal, Edson, eu te ouvir falar nisso, porque assim, ó, se a gente olhar para uma questão prática, né? A gente diz assim, fazer amor, quando eu estou me referindo a ter uma relação sexual, ter um ato de entrega, talvez de conexão com uma pessoa, né? Então, para nós, quando eu falo nós agora, pessoas, né, identificadas com, né, no sexo masculino, com corpo né, encarnado fisicamente de homem, o fazer é muito primordial, né? A gente foi treinado, o nosso cérebro foi treinado para esse tempo todo, fazer, cumprir um papel, fazer, cumprir um papel, né? E aí a gente começa a replicar isso talvez em vários campos da nossa vida, né? Se não, talvez todos, né? exato. E aí acessar essa emoção, acessar esse campo da sutileza, olhar esse lado mais sutil, mais feminino, começa a dar essa insegurança pelo medo daquilo que, pô, me ensinaram diferente, agora como é que eu rompo esse padrão, né? Uhum. Exato, e às vezes até ouvir a gente falando assim, a pessoa tá escutando, Vai dizer, já meio que se pô, confronta interna. isso, né? Eu acho estranho falar de... isso, É o medo do julgamento, né, cara? É o medo, na verdade, de como vão me julgar. A minha própria criança interior, como que eu aprendi, porque eu não tenho essas referências dentro de casa, do meu pai, da minha mãe, mas eu tenho as referências hoje na internet ali de que isso é ser boiola, isso é ser gay, isso é não sei o quê, isso é não sei... E vai colocando um monte de caixinhas, vai separando as pessoas e acaba separando a gente mesmo dentro de uma caixinha. Não consegue abrir para trabalhar a própria sexualidade, muitas vezes, para respeitar o homem que tem a escolha diferente, isso. né? Não respeitar a mulher, não respeitar um parceiro. Pode encostar no parceiro, não dá nada. Você não vai ser gay porque você encosta no outro homem, pô. Às vezes a gente aprendeu, realmente, eu falo por mim, eu aprendi de forma talvez um pouco meio equivocada, né? O que era ser homem, a masculinidade, a força do homem, e acaba confundindo as bolas literalmente. Isso. A gente Isso, acaba né? trocando, né, esse processo e ficando refém a imagens que fizeram, talvez algum pequeno sentido em algum momento da existência, que eu acho até às vezes eu me questiono se isso foi verdade mesmo, que eu acho que não foi, né? Se pegar aí, algumas literaturas falam disso, né? O próprio Sanquin aí, O Homem em Sua Plenitude, fala, talvez isso foi só um estigma, né? Só uma marca criada, né? E nunca tenha sido de verdade, né? Mas a gente comprou isso. A questão é que em algum momento a gente se tornou um grande consumidor de padrões, né? E quando a gente consome esses padrões, a gente acaba correndo esse grande risco, né?
de sair com o pacote errado, né? Não, isso é tão enraizado na sociedade, né? É transmitido dessa forma esse negócio de sexualidade. Que logo no começo, quando eu falei assim, isso aqui é o Fernando, meu amigo, companheiro. Depois que eu falei companheiro, eu fiquei imaginando, pô, será que as pessoas vão achar que a gente tem um relacionamento? Olha como isso interfere. É louco, Edson. É bem isso aí mesmo. Porque o cara, ou ele vai olhar para o lado de um partido político, ou ele vai olhar para o lado de uma conotação sexual. E não, É. né? Companheiro, né? Foi isso que você falou? Companheiro, porque tem muita gente que fala companheiro, isso aqui é minha companheira, meu companheiro, né? Companheiro vem da etimologia da palavra, vem da onde? E eu quis dizer assim, de irmão, né? Ah, Companheiro, mas de caminhar. vamos pegar a etimologia da palavra, a construção da palavra companheiro, vem da onde? Não faço ideia. Companis. Ou seja, compães, do latim. Onde você fabrica algo, onde você pega uma farinha, que é algo seco, que não tem liga, que não tem nada, você mistura elementos do azeite, que o azeite o que que é? Uma oliva prensada, né? Ou seja, e você mistura isso e coloca algum elemento adicional que hoje a gente entende como químico, mas que era natural, um fermento, para quê? Para que isso junto consiga se ampliar e isso forma uma coisa compacta que leva ao forno, ou seja, ao forno, pressão, calor, não é no amor, não é na beleza. É aí que você encontra a construção, a liga, entendeu? E aí gera o pão, aquele cheiro maravilhoso, aquele odor onde eu pego, racho, distribuo e divido com panes, meus companheiros. Tá? Maravilhoso, né? Mas é assim, ó, nós falamos inúmeras coisas e a gente não pensa sobre isso. Nós não carregamos esse desprendimento da preguiça de pensar no que eu estou comunicando, no que eu estou expressando. A gente vai levando, isso aí tá todo mundo falando, vamos falar igual, né? E eu acho que o grande mal nosso hoje realmente é a preguiça. A gente deixou de ser um pensador para ser um grande reprodutor de falas e informações, né? Replicando, só replicando, né? Replicando e que coisas às vezes que não fazem o menor sentido. Só dando um share, compartilhando. Então, assim, companheiro é um bom para nós que estamos nessa condição, para todos nós, para qualquer um de nós, é uma grande falta. Com certeza. É o que a gente precisa. É o que a gente precisa hoje. Exatamente. Né? Sendo direto ao ponto de pessoas mais companheiras, de homens mais companheiros de outros homens, né? Exatamente. É o que a gente tem. E aprender a ter essa proximidade sem julgar, né? Essa conexão com outro homem. Isso. Às vezes, não conseguir falar com outro homem também entra nesse lugar. Né? Tipo assim, eu vou estar confrontando minha sexualidade porque eu gosto de mulher, não sei o quê, então tem que estar direcionado à mulher, não sei o quê. Já vi muitos homens nessa energia, assim, sabe? Isso. Que evitam homens porque tem medo de ser confrontado sexualmente, ou às vezes até na sua própria energia, Comparado, né? e evitam estar ali porque daí, sendo conectado com mulheres, elas não vão me colocar nesse lugar. E aí se torna confortável, né? Tipo, Sim. você tá ali no conforto e não tem crescimento também. Uhum. Né? Então, até voltando ali, o relacionamento saudável, que todo mundo fica buscando, tem que começar saudável com você. Com você mesmo. Exatamente. Não tem como. Porque isso tu traz, Edson, assim, ó, ele parte para um outro aspecto também, né? O homem naturalmente, pelo menos da minha geração para trás, talvez, vocês já são uma geração mais sutil um pouco, já vieram mais, talvez, talhados já para alguma coisa, né? E ó, nós estamos aprendendo aqui também. Mas o grande fato é que o homem por si só, durante muito tempo, ele foi treinado para olhar outro homem como seu primeiro opositor. Como o cara que está competindo com você. Uhum. E não o cara que está te amparando ou que pode te dar um apoio. Né? A gente conta eventualmente nessas rodas de conversa nossa com os homens que teve situações que a gente criou o grupo lá, 30 pessoas, daqui a pouco um se identificou lá com o outro que era opositor político, o cara levantou, não, eu vou embora, porque se eu abrir alguma questão aqui, o cara vai usar contra mim depois. Ou seja, isso é natural para nós, né? Eu olho para você e já digo assim, pô, mas eu tô aqui falando, mas que vai usar isso aqui, e aí depois o meu, né? Então nós temos esse enraizamento nessa divisão, nesse olhar muito mais assim de tô competindo com você. Né? Por isso que traz muito bem esse exemplo que você fala assim, que às vezes então alguns preferem até sair desse ponto de referência e não correr esse risco, né? Mas é por insegurança, né? E você trouxe uma fala que a gente também vê nos relacionamentos, né? Porque a gente tem também no relacionamento o companheirismo
Isso. Mas também temos muitos relacionamentos onde os dois são opostos, são opositores. Sim, Estão sendo confrontados, estão disputando espaço. exatamente. Eu mesmo sou casado com uma mulher extremamente forte. Extremamente forte. Assim, se eu não tiver, né, a gente constrói essa relação, assim, muito nessa base de compreender o espaço de cada um. Mas muitas vezes você distraído, eu distraído, eu olho e digo, pô, mas tá querendo bater de frente. Mas não é o jeito, é que o jeito é muito parecido. É uma mulher que tem uma energia masculina muito forte, no sentido de fazer as coisas, de brigar por conquistar aquilo, que vem com esse talhar da vida, né? Aí me encontra e a gente segue, né? Tô dizendo que é fácil, mas se fosse um homem mais fraco, talvez, não no sentido de força, mas no sentido de se deparar com essas, né, com essa talvez questão de como é que eu me garanto, talvez eu já tivesse ido embora. Não é verdade? Porque Então, daí assim, você entraria num papel meio que de filho, né? isso. Aí vai chegando uma hora que você não quer mais ter essa mãe. Exatamente. E ela mesmo iria dizer, ó, eu não quero Não quero um um filho, filho. não quero um filho, eu quero um marido. Você consegue liderar na tua casa, tendo uma mulher forte, ser o líder da casa? Ou... Eventualmente, sim. É que eu não preciso ser líder o tempo todo. Sim. Eu não preciso ser o chefe da matilha. O que eu tenho que ser em casa? Eu tenho que ser em casa a referência da força, ou seja, o cerne. O pessoal lá de casa, minha mulher e meu filho, tem que dizer assim, a casa caiu, deu muito ruim. Mas se eu estou aqui, estou em pé e estou dizendo que as coisas vão dar certo e que nós vamos seguir, eu tenho certeza que a força deles vai vir junto comigo. Agora, a hora que eu esmorecer, nesse sentido estrutural de vida, talvez esse seja um papel que eu exerça. Né? Mas em alguns momentos eu posso me fragilizar com eles também. Naturalmente. Naturalmente. É de Dizer trazer... assim, olha, isso eu não consigo, isso eu não dou conta. Entendi que você falou é de trazer uma força para eles dentro de casa, ali a rocha dentro de casa e conseguir dar um direcionamento para a Exatamente. família. Isso. Isso. É liderança. Mas eu acho que é isso que eu estava tentando, talvez eu não tenha conseguido, né, expressar o que o meu coração quis dizer, porque ao mesmo tempo que eu tenho que ser essa estrutura, ou seja, de segurança para eles, eu tenho que passar também que é natural em algum momento eu me fragilizar, que é natural em algum momento eu dizer assim, cara, não vou conseguir. E aí ter recurso para pedir apoio. Aonde eu recorro quando eu não consigo? Né? Porque esse é o caminho perigoso. Isso pode me levar para o vício, pode me levar para um monte de lugares. Né? Se eu me mantenho ali, né? Em silêncio. Exatamente. Exatamente. E é essa estrutura interna que sustenta o externo. Não o contrário. Não é o que eu demonstro para fora, para os outros e para eles que me segura. É o que tem aqui dentro de mim que me faz estar inteiro, presente, e aí eles vão perceber isso. Não é o falar, é perceber isso, né? Então, talvez, quero ver sua opinião, né? Talvez um líder não é aquele, ou apenas aquele que fica dizendo o que tem que ser feito, mas é aquele que diz para onde para onde a gente tem que ir. Exato. Dentro da família. Também, mas eu acho que mais que isso é ser o exemplo. Sim. Né? Através das suas atitudes, né? Ele vai dizer isso que você está dizendo, é por aqui que nós vamos, mas talvez sem falar. Exato. Né? Sem falar. Agindo. Ele está trilhando. Agindo. Isso. Ele é como vocês gostam, né, de andar no meio do mato, eu também gosto. A gente tá andando em algum lugar e você tá desbravando ali, né? Com um facão cortando ali, abrindo caminho. Isso. Sem dizer para onde exatamente tá indo, mas você sabe que a pessoa tá indo para algum lugar e tá desbravando ali e você vai seguindo. Quem tá atrás confia, até ser quem tá na frente que enfrenta os galhos. Isso. Eu vi um vídeo, acho que foi antes de ontem, no Instagram. Esses vídeos assim de automotivação, né? Que é um cara chegando assim, parando o carro e começa a passar uma leoa com os filhos, né? Aí na hora que sai o leão não segue. O leão vem de frente pro carro, o cara começa a dar ré e o leão vindo. Tipo assim, proteção, em primeiro lugar. Isso, sabe, né? Família passando, você fica na sua. Então essa é a força assim que muita gente não tem, né? Uma atitude assim de garantir a segurança, mas que não é só prover, pagar as contas, né? Exato. É você tá protegendo a família em primeiro lugar. O leão, ele não pensa se ele vai morrer, se o cara vai acelerar o carro, vai atropelar, ele não pensa. E a primeira coisa é proteger. Isso. O que vai acontecer comigo é eu resolvo. Bacana isso, e talvez a primeira proteção seja mais difícil, que a proteção emocional, né? Porque essa não é com força, né?
essa é com o teu ser, né? Sentir, né? Isso. E a gente fala muito desse arquétipo que tu traz, assim, que é perfeito, né? Da família do leão, do leão alfa, e protegendo toda a sua prole e as suas fêmeas, né? Suas, porque o leão tem, né, essas várias, né, famílias criadas, né, ao longo né? Mas a gente pode talvez traduzir isso para quem de nós, enquanto homem e vivendo tudo da forma que a gente foi treinado a viver, consegue ser realmente um grande protetor dessa egrégora, dessa sinergia de equação, né, do sentir, de poder acessar com muita clareza as emoções e dizer, está tudo bem. Está tudo bem ser fraco em algum momento. Está tudo bem cair em algum momento. Sim. Porque essa falhabilidade, né, essa possibilidade de falhar, ela existe, é iminente, e a gente vai fazer isso. Se eu me envergonhar com isso e me recolher, eu posso começar a gerar outros padrões, né? E é esse padrão meu que possa se tornar uma referência para os que vêm depois, né? Exato. Um leão mesmo não vence todas as batalhas, né? Não, em algum momento ele Em entrega o algum posto. momento ele, né? Ele Ele entrega o apanha posto. também, né? Ele também apanha, mas ele tá lá. Isso. E às vezes a gente tem medo de apanhar na vida. A gente tem medo de assumir um compromisso com medo de sofrer, né? Então a gente muitas vezes carrega essa energia que tudo pode gerar um sofrimento dentro da gente e que se eu, sei lá, for construir uma empresa eu vou sofrer porque eu não tenho como garantir o sustento, de onde eu vou tirar dinheiro, Isso. né? Tem tanta preocupação na frente como não consegue assumir o risco. Mas também, vamos voltar um pouquinho lá para trás, dos ritos de passagem do masculino que não acontecem hoje em dia. Né? A gente estava até conversando, né? Ontem à noite a gente rolou uma conversa assim, que era quase um podcast, né? Podia ter gravado. Podia ter gravado, que a gente falou um pouco sobre essa energia do homem não ter recebido um rito de passagem. Hoje o rito de passagem é meio que assim, não sei se hoje continua sendo assim, né? Mas aconteceu comigo, por exemplo, que o rito de passagem é você ir numa zona, né? Conhecer a prostituição nesse sentido. Isso. Não, porque meu filho tem que levar lá para ele conhecer como é mulher e tal. Esse é o rito de passagem hoje no masculino, infelizmente. E aí depois isso vai pra vida com um maior problema, porque eu tive muito problema com isso. Né? Prostituição, tive problema com pornografia. Sim. Né? Tive que fazer reboot cerebral pra sair disso aí. Olha só. Né? Já ouviram falar do reboot? Não. Esse é um tema novo. Não? Tema não, Né? pelo Não. menos a expressão, né? Né? Mas assim, é um processo tão forte que ele é semelhante ao mesmo processo para alguém se livrar do vício do crack. O vício por pornografia tem esse poder, mesmo de um crack. Tanto que o último estágio da pornografia é a pedofilia. Né? Você vai passando por vários estágios de pornografia até chegar nesse estágio último. Nossa. Aí esse estágio já é o fundo do poço, né, da pessoa. E a pornografia ela vai destruindo a mente do ser humano. Né? Você vai perdendo a conexão com o outro, você vai tendo mais dificuldade de se relacionar com a pessoa física. Né? Às vezes a pessoa tá ali dentro também com o companheiro ali, a parceira ali, você tá imaginando um vídeo que você viu para poder se conectar com ela, porque você não se conecta fisicamente. Então vai levando vários lugares da mente que a pessoa acha que tá ok fazer isso. Só que não tá não, cara. Isso é um problema muito sério, né? Que hoje esses ritos de passagem levam o homem para esse lugar. Depois gera um monte de coisa, né? Ansiedade, dificuldade de ter ereção, né? Que muitos homens reclamam. Eu também recebo muitos pacientes homens. Muitos reclamam de dificuldade que tem da ejaculação precoce, porque tá focado mais em ter o orgasmo ali e não consegue nem aproveitar a mulher, e a mulher também não tem orgasmo, né? Que hoje a gente vê muito isso, né? As mulheres, quantas tiveram orgasmo? São poucas. Tem mulher que tem 60 anos e não sabe o que é isso. Já vi uma mulher falando pra mim, né? Não sou eu que tô dando dados da minha cabeça, não. Lamentável. Eu não sei o que é, eu já ouvi falar, mas eu nunca senti. Sim. Lamentável. A pornografia, ela tá castrando o homem, cara. Literalmente, hoje, atendendo homens, eu falo que a grande maioria não se considera viciado em pornografia, mas se considera normal de vez em quando dar uma olhadinha lá, né? E ele vai trazendo isso para sua psique e vai acontecendo isso aí, vai desenrolando o que você falou.
vai mudando o relacionamento dele. Tem um grande número de homens que acabam se aventurando entre troca de casais, casa de swing, levando sua parceira, se arrependem, depois vão buscar ajuda para saber lidar com as emoções, porque não conseguem mais lidar, eles foram atrás ali de uma dopamina rápida, fácil, Né? né? E os caras começam a buscar porque se veem literalmente, como é que fala, entre a cruz e a espada É, dentro do relacionamento, ou seja, eu escutei isso e trouxe agora aqui, que você trouxe essa questão da pornografia, acaba se encastrando um homem, o seu masculino, a sua força masculina, o jeito que ele se relaciona com a sua esposa, muitas vezes ele acaba daí atrapalhando na mente dele e ele não direciona isso mais para a mulher dele. É aquele olhar de desejo, né? Para sua esposa, que era para ser direcionado para ela, ele fica até meio com receio de que ela vai achar o outro homem que também está vivendo nesse mundo, porém não tem ainda, digamos assim, não caiu nesse vício da pornografia, acaba refletindo até nesse homem. Ele fala, pô, esse meu olhar aqui mais apimentado para minha esposa, ela pode achar que eu estou querendo fazer alguma coisa diferente e acaba atrapalhando em todos os relacionamentos, cara. Acaba fodendo com os outros relacionamentos também, né? eu acho que os dois assuntos se relacionam bem, né? Porque quando a gente fala nesse excesso, né, nessa questão desse vício, tanto do sexo quanto outros vícios, né, ele vem através de uma falta, né? Se a gente pegar aquela fala do Bert Hellinger, né, que ele coloca, né, torna-se viciado alguém que percebe que lhe falta algo, né? A partir desse vazio existencial que é natural nosso, a gente precisa passar por esse vazio, no meu ponto de vista. Quando você é pequeno, quando você é criança, que você está passando ali da primeira para a segunda infância, você precisa passar esse vazio, você precisa passar esse choque e dizer assim, não, eu não sou esse eu que eu idealizo, eu tenho falhas, eu tenho que conviver com essas falhas, eu tenho que melhorar essas falhas, eu tenho que desenvolver o meu caráter, o meu, né, o meu eu de verdade, né, que é essa construção de ser, né, e muitos de nós acaba ficando preso em vários elementos desse, né, e aí você traz essa questão dos ritos, né, que são os ritos deturpados, né, da vida moderna, né. Uhum. Porque se a gente pegar um rito de passagem na visão, vamos dizer assim, sagrada, ela tem uma série de questões que ela tem que ter para se tornar um rito, né? Ela tem que ter um espaço sagrado, tem que ter um ancião que, vamos dizer assim, que seja o ancorador disso. Então tem assim um processo, esses processos quando são picados, quando são podados, né, se tornam meio processos, e aí esses ritos se tornam pseudo-ritos, né? E aí você vai fazer aí, ó, o primeiro porre, né, a briga, né, a disputa de gangue, né, a ida para boate, para fazer os... Então, eu acho que o grande aspecto realmente nosso da modernidade realmente é não ter mais com facilidade esse espaço para estar presente nesses ritos sagrados. Veja bem, quando eu falo sagrados, eu não estou me referindo a religiões, né, nenhum tipo de dogma, são sagrados no sentido de sacralidade mesmo, né, de sagrado ofício, de sacrifício, né, ou seja, onde eu torno tudo na minha vida sagrado ou não, né, ou eu vivo por viver, né, e esse é uma condição sine qua non para que isso aconteça, né, você tem que ter então essa condução saudável, um objetivo, alguém que te conduza, que faça esse processo e que você tenha depois a possibilidade de reverberar isso na tua vida, né? E aí, realmente, assim, eu percebo que as consequências desses ritos, que não são ritos, né, que são processos só quebrados, são muito caros, né, muito custosos depois para se reorganizar, né? Marco, por que você acha que a gente perdeu esses ritos? Quando que a gente se perdeu? A humanidade perdeu esses ritos? E se tem um culpado que dê pra gente direcionar, cara, a culpa foi o sistema, a culpa foi isso que aconteceu, aquilo. Bacana. Bacana. Porque, para mim, no meu ponto de vista, quem busca culpado é vítima, Uhum. né? Então, assim, não há vítimas. Há resultados de escolhas. Nós, em detrimento de uma facilidade de viver, de termos as coisas mais na mão, né? Nós abrimos mão de uma coisa natural. E todas essas coisas naturais que a gente foi abrindo mão nos distanciou grandemente desse caminho.
né? Ou seja, de você ter um contato com a natureza, de ter um processo bacana, ou pelo menos estar conectado com o teu eu, seja lá onde for, né? Mas nessa troca urbana, nessa coisa, nessa correria, nessa loucura nossa de criar uma vida moderna que parece bonita, que parece cada vez mais sofisticada, desconectamos disso. Então, isso não vira a chave da noite para o dia, né? Isso é uma construção longa, se a gente pegar lá, século XVII, século XVIII, a construção que vinha foi essa, né? De saindo dessa conexão com o natural, com o sagrado e partindo para uma conexão material. Deixamos de ser para ter, né? E aí a gente vai começa a desmantelar uma perna da importância da nossa existência, né? Então, assim, não tem um responsável único, mas existe uma consciência que foi alterada naquele momento para um caminho que levou a isso, e agora talvez o nosso grande rumo seja justamente começar a escrafunhar e virar para tentar resgatar esse caminho de volta para casa. É isso que eu penso. Vai ficando cada vez mais difícil, porque esses dias eu vi que teve uma pessoa que casou com uma IA. Casou com uma IA. Bacana, né? Vai começando Essa eu nunca tinha ouvido. Pois é, meu Deus. Eu vi o cara fazer terapia, consultar, né, tudo, mas... Pô. É porque a IA você pode moldar ela para não ser aquela coisa perfeita que você não quer confrontar em você, né? Então ela vou dar as direções, ó, você não fala assim comigo, você não se opõe a mim, né? E aquela coisa toda. Mas teve esse movimento, né? Então esse lugar de você se reencontrar, né? Se tornar uma pessoa saudável e fazer o rito de passagem. E hoje fico feliz em saber que tem homens que estão aprendendo com homens, mas também estão realizando esses ritos, né? Que antes que era para ter sido acontecido com seu pai, né? O pai para o filho, como era antigamente. Isso. Mas não precisamos necessariamente do pai para fazer isso. A gente pode ter um homem que vai assumir esse papel de conduzir você nesse rito. Exatamente. Né? E hoje está tendo cada vez mais movimentos, não sei quantos movimentos existem no Brasil, mas existem movimentos importantes, né? Que hoje qualquer homem pode se conectar, né? Tem grupos de diversos níveis, diversas espiritualidades diferentes, né? Eu tava falando para ele, o homem tem que buscar se conectar com esses grupos, sente se esse grupo faz parte da sua energia, né? Se conversa com o que você está buscando. Se conversar, você recebe ali o aprendizado. E vai chegar uma hora também que o grupo fala, não tenho mais o que aprender aqui. Você busca um novo grupo, tá tudo bem. Né? Cada grupo atende um tanto de, vamos dizer assim, de informação, de comportamento, de transformação, dá para pegar tudo, né? Exato. Então vai ter grupos assim, grupos em outros níveis, em outros momentos, você vai acessando esses grupos e você vai crescendo, né? Isso aí. E isso é um tema que a gente até falou, né, de permissão, né? Sim. Eu me permiti estar nesses lugares, eu me permiti me relacionar com outros homens, né, de ouvir opinião, é uma permissão que você vai dando, né? Isso. Para si mesmo. E até quando a gente fala de não ter permissão, também quando eu não me permito, também é uma permissão que eu estou dando para mim mesmo de não fazer aquilo. E um ponto que eu queria trazer também, assim, da pornografia que a gente estava falando anteriormente, que hoje essa energia, vamos dizer assim, está tão equilibrada entre homens e mulheres, que é quase meio a meio o número de views dessas redes de pornografia. E se você juntar, tipo assim, é absurdo, né? Se você juntar todos os maiores sites do mundo, dá 33% das visualizações de um site pornô, os mais Xvideos da vida, essas coisas assim. 33% do que é visto. Não consegue nem chegar próximo do número de visualização que cada vídeo desse tem. E hoje também tem um chamado soft porn. Já ouviu falar? Não. O soft porn é você no Instagram vendo algumas mulheres que aparecem de forma sensualizada. Sabe? Às vezes com calça, legging, né? Fazendo poses sexuais, onde elas vendem conteúdos, né? Acesso também às redes delas de conteúdo adulto. Então isso no Instagram é chamado de soft porn, porque também é um gatilho, né? A pessoa tá lá, vê aquilo, aí ela quer ver mais. A pessoa tá de roupa, ela quer ver mais. Então ela vai lá, vai entrar no perfil dela e quer pagar. Aí dali vai ser sempre meio limitado. Aí a pessoa quer mais, quer mais. Daqui a pouco ela vai precisar de pornô porque já tá em outro nível, sabe? Então o caminho da mente é sempre começar levando você a querer mais. Sim. E com mais profundidade. Então aí hoje, né, nós temos tanto homens quanto mulheres sofrendo esse problema. Antes era muito mais os homens, né? Sim. Tipo, discrepante. Agora não. 43% dos conteúdos assistidos já são por mulheres.
também. Talvez no momento em que se equacione todas essas relações, né, tanto de como a gente estava colocando aqui, de forma de viver, talvez isso seja um caminho mesmo que vai se tornando. Eu não tenho conhecimento para falar sobre isso, mas realmente, assim, eu acho que o que a gente pode falar de novo é que essa construção do que leva essa pessoa, né, a chegar nesse estágio de sentir necessidade e não conseguir mais parar de consumir isso, né? Porque é a mesma coisa, né, que a gente vinha falando, né? A bebida, da droga ou Porque do vem daquela sexo, frase, é, né? Existe um vazio que desse você vazio, preencher, é, né? Uma falta. isso. E que se a gente, talvez assim, uma análise bem simplista, direto ao ponto, né? Se pegar a raiz da questão, às vezes pode ser uma coisa muito, muito simples, muito, muito sutil, muito, né? Que muito bem alimentada se tornou isso, né? Normalmente é isso, né? Eu Diariamente, creio, sempre. exatamente. E é esse o cuidado, né? Talvez que há de se ter, né? De quando se toca, como Jung fala, né? Estude todas as teorias, aprenda todas as técnicas, mas ao tocar a alma humana seja apenas outra alma humana, né? Porque eu acho que é isso, esse cuidado talvez é que pode colocar essa pessoa mais dentro da questão ou começar a dar uma consciência para que ela possa sair, né? Uhum. Acho que esse é o seu caminho, né? Não vamos resolver o mundo, mas acho que pode ser um processo, né? É um processo. Como tudo, existe uma maneira de você sair desse lugar. Isso. Agora, a primeira coisa que a pessoa tem que ter é decidir isso. Determinação, né? E como eu falei, se permitir é isso, né? Porque assim, enquanto eu me permitir a ficar ali, tudo que acontece é que eu vou perdendo minha energia e vou me afundando cada vez mais. Porque não tem limite para isso, Sim. sabe? E quando a gente acha que tá tudo bem, na verdade não está, você tá lá no fundo do poço, mergulhado naquilo, não consegue sair daquela energia, né? E às vezes quando a gente reconhece isso, um grande esforço, né? Eu falo isso porque eu passei por um grande esforço para sair disso. Nossa. Porque não é uma coisa que você sai fácil. Não Não é uma coisa que você decide e você, parei de fumar. Isso. Não é, sabe? Porque toda vez que você tem uma recaída também, você começa a contagem. Isso. Né? Então, 1 dia, 2 dias, tipo acidentes na empresa, né? 2 dias sem acidentes na empresa, não sei qual, já tem um acidente zero. É dessa forma. Então, você leva 2, 3 anos para você reconstruir uma mente saudável sem a necessidade desses objetos, né? Esses recursos sexuais virtuais, né? Eu acredito também muito nessa busca por conforto, cara. A gente viu algumas gerações, já não sei quando começou, como o Marco trouxe, não dá para achar o culpado, mas a busca por conforto, porque se você dá uma analisadinha historicamente, você vê que o homem sempre estava com propósito de viver, de trabalhar, de sustentar sua família, enfim, era mais difícil, digamos assim, a vida. Nos dias atuais tem muito conforto e isso acaba refletindo também nessa questão de o homem não saber aonde direcionar todo esse poder, essa chama que ele vem construindo durante milênios, que é uma força de construir um mundo, literalmente, construímos prédios, castelos, enfim. O número de homens hoje, com certeza, é muito maior, somos 8 bilhões, né? Hoje de seres humanos no planeta, então o número de homens é muito maior. Ou seja, buscando conforto a sua grande maioria. Tem alguns ali que sobressaem, estão direcionando essa energia da sexualidade, a energia da raiva para trabalhar e construir esse mundo, um mundo melhor, maior, né? Progredir na sua vida. Mas a grande massa, a grande maioria, não. Ele também tem essa chama dentro dele, essa força dentro dele de homem capaz de fazer, assim como o outro tem a mesma capacidade, porém não direciona isso. Muitas vezes o homem fala hoje, cara, mas qual que é o propósito? Qual que é o propósito da vida? O propósito da vida é viver. Tá, mas ele tá na visão infantil. Porque ele não tem motivo para ação, ele não tem motivação. Não é só questão do propósito. Ele não tem conhecimento, que é o que a gente está trazendo aqui na mesa para por que isso? Da onde isso? Para onde eu vim? Para onde eu vou? Então ele está cheio de perguntas que tiram, entre aspas, esse propósito dele e ele acaba vivendo uma vida medíocre. Uma vida, muitas vezes, em busca de um conforto rápido, uma dopamina rápida, na superfície. Ou seja, uma vida, muitas vezes, infantil. Que não adulteceu ainda para ter esse conhecimento, esse propósito, essa motivação para seguir em frente e construir do mundo dele um mundo melhor, olhando sim para o seu relacionamento, para o seu trabalho e para a vida como um todo, como ela é, né? E nisso ele acaba, cara, caindo
na pornografia ali, principalmente porque vai tocar ali nos seus hormônios, vai ser mais rápido, mais fácil, fácil acesso, todo mundo hoje tem um celularzinho na mão aqui, né, cara? Então, as facilidades da vida acabam trazendo também essa questão, e junto com isso a busca pelo conforto, que tá Minutos no banheiro, de né? forma desequilibrada. Você já consegue resolver isso. Aí o cara não tá buscando desconforto, Aham. que é igual o Marcos trouxe anteriormente, a era também, né, do ser. Porque para mim ser é diferente do ter. O ter, às vezes, o cara tem a visão, é só ter as coisas, já muda esse aspecto. Agora, para ser, cara, é mais confortável, para você buscar conhecimento, buscar as suas questões, lidar com as suas questões internas. É muito mais desconfortável no começo, principalmente ali, até você conseguir entender um pouquinho mais sobre você, né? E isso acho que reflete muito também na questão da pornografia, que hoje, igual você trouxe ali, tá num número assim, que Certo. É, tem vários elementos, né? Porque hoje a informação tá na mão também, né? Mais fácil acesso. E assim, a gente tem esses dados históricos também. Eu não sei se isso já talvez não seja historicamente mais longo e a gente só tem esse recorte agora de poder ver, né? Eu não sei também, não tem esse dado para dizer para você. Mas o que fica me chamando a atenção é vendo vocês falar, é assim, ó, é porque a mesma força que eu tenho que despender para sair de um processo desse ou para criar um hábito saudável, eu tenho para criar o vício, né? E normalmente nós não temos essa visão, né? Em algum momento a gente compreende que o vício, qualquer tipo de hábito ruim, foi formado do dia para a noite, não foi? Foi tão alimentado quanto um hábito saudável, né? É a mesma energia. Só que você gasta tanta energia fazendo aquilo que você não vê o caminho da saída, né? E talvez a proposição desses novos processos que estão se abrindo, não são novos, mas, né, são trabalhos aí já que vêm há muitos anos, né? Mas essas possibilidades que estão se ampliando hoje é justamente para o cara compreender isso, né? Para a pessoa poder compreender isso. Se eu dedicar, né, o meu ânimo, né, a fazer algo saudável, provavelmente eu consiga trocar, né? Claro, nem sempre é simples, não tô simplificando as coisas, só tô dizendo que é um caminho, né? Talvez possa ter um caminho, né? Mas a dedicação é a mesma, né? Porque Tem um pensamento de desconfortável e confortável. Aham. Então, assim, é mais confortável fazer isso e é mais confortável para mim ter que lidar com Isso. isso e crescer nisso. Mas não tem diferença, porque isso é só um pensamento da tua mente, Exatamente. sabe? Só um pensamento. A prisão tá ali, né? A prisão tá na mente. é que o conforto, a busca pelo conforto, ó pra você como é que é intuitivo, né? A busca pelo conforto, ela te leva para o desconforto. E a busca do desconforto te leva para uma vida mais confortável. Isso. Na Né? verdade, né? Não tem aquela máxima lá do consultor que chega na praia, o pescador tá lá consertando a rede, lá sabe dessa? Ele tá lá consertando a rede lá, daí ele chega, pô, mas o senhor tá aí parado consertando a rede, o senhor não podia estar indo pescar de novo? Mas eu já fui às 5 da manhã. Mas então, o senhor podia ir de novo, o senhor teria mais Não, mas não ia dar a mesma coisa, ia dar um pouco menos. Ah, mas ok, mas o senhor ia ter um pouco mais. Tá, mas e aí eu ia ganhar mais dinheiro, eu ia fazer o quê? O senhor compra um segundo barco. Mas eu sou um, por que eu ia comprar um segundo barco? O senhor contrata um outro pescador, e aí em vez do senhor fazer 2 pescadas, o senhor faria 4 pescadas. Porra, eu ia ganhar bastante dinheiro, né? O que eu ia fazer com esse dinheiro? Compra outro barco. E assim, consequentemente, o senhor ia daqui a pouco ter uma empresa de pesca, né, bem conceituada, ganhar dinheiro. Tá, e o que eu iria fazer depois? Aí o senhor pode sentar e descansar, mas o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo isso agora. Essa construção, né, que o cotidiano vai me colocando nessa busca, e aí você para, tudo que eu queria era voltar para casa. E que também não existe esse negócio de sentar e descansar depois de tudo isso. Não, Só vai aumentando. claro que só vai. Exatamente. Enfim. Mas foi só uma brincadeira pra gente ver que realmente é isso aí mesmo, né? Esse excesso de informação vai me levando a mais coisas, e daqui a pouco eu me perco na vida. E é natural a todos nós, né? A gente passa isso em algum momento na vida. Também acho que é natural. A questão é a força que eu coloco e o quanto tempo eu levo para poder sair, né? Sim. A energia de criação é a mesma, né? Igual citou anteriormente. O cara, eu também acredito muito porque eu tenho evidências dentro do consórcio com vários. Não é um, assim, de que ele achou, entre aspas, um propósito melhor, direcionou essa energia de criação, onde ele estava preso dentro de um vício ali, seja pornografia, jogo de azar, enfim. E não é que ele não tem a questão só do tempo, que também tem influência, ele está direcionando por conta do tempo
que ele tá trabalhando agora, não tá fazendo isso. Não. O motivo para ele tá grato pelo aquilo, ele tá agradecendo todo dia por ele ter esse novo, pode ser um empreendimento, um novo trabalho, algum novo estudo que ele tá fazendo, ele tá direcionando essa energia de criação e parou de direcionar lá. É isso E aí. quando daqui a pouquinho ele muda o seu hábito. Pelo tempo daí, ele ficou distante daquilo durante um tempo, ele encontrou um novo tesão, digamos assim, Isso. pela vida e colocou o tesão aqui Essa motivação. É. Né? e acabou perdendo aquele mau hábito. E também eu vejo que você tem que assumir a responsabilidade das suas escolhas. Por exemplo, hoje, vamos falar assim, conceito assim de criação, Deus, né? Deus já colocou tudo disponível para você, né? Tudo que você tem à sua disposição, você pode acessar. Então, você precisa ser responsável pelas suas escolhas. Eu vou acessar isso que me leva a um crescimento, ou vou me acessar isso que vai me levar a uma destruição do meu corpo, da minha mente, etc. Você pode escolher, Isso. sabe? Você só não pode ir condenado. Tipo assim, a culpa é de fulano que colocou isso na minha frente. Não, você pode escolher o caminho, cara. Né? E ser homem é você tomar a decisão. Isso. Né? É você falar, cara, eu não vou seguir esse caminho. E quando eu decidi sair, foi porque eu tomei essa decisão dentro de mim. Não é Bacana. porque ninguém disse que eu tinha que fazer diferente, porque eu tinha que sair disso. Então. Não, você coloca. E aí você descobre que você tem muita força. Sabe? A partir do reconhecimento dessa força, né? Você compreende essa força dentro de você e consegue você sente transformar. Exatamente. Muita gente, a gente fala assim de força e força, né? Mas às vezes a pessoa deve estar ouvindo isso e fala, mas eu não sinto isso dentro de mim. Não, você precisa fazer uma escolha e começar a trilhar o caminho para você poder sentir, senão você não vai ter a experiência antes disso. Às vezes o ser humano quer ter a experiência antes, né? Não, mas se eu sentir, daí eu vou. De novo, né? Pelo caminho mais fácil. Eu quero mais confortável. Né? Mais confortável. E falando até de confortável, as pessoas sempre destroem isso, né? Até em forma de piada. Eu tava vendo um comediante, vamos ficar falando nome, né? Porque ele é famoso. Então ele falou assim, porque americano gosta desse negócio de sair da zona do conforto. Uhum. Aí ele falou assim, mas por quê? É muito melhor você ficar no confortável, por que você quer sair do seu conforto? Então você vê, às vezes até uma piada que tá ali sendo julgada, você associa isso pra sua vida também. Isso. Por que eu vou sair do meu conforto? Melhor eu ficar aqui assistindo Netflix o dia todo, né, perdendo meu tempo. Energia abaixo da força. Essa energia Abaixo da força. Para que você vai ter a força se você não usa? Agora você desperta essa força. Que essa força é motivação, essa força é propósito, essa força é alegria, é felicidade de você construir. Você está aqui por algum motivo, cara. Isso não é uma ameba. Enfim, aí você começa a despertar essa força. Se você não direciona, acontece o quê? Isso aí que você falou. Ela vai. Se você não, que você não usa, enferruja, começa a apagar a tua força, né? Também. Então, eu não tenho caminhos. Só um caminho, melhor dizendo, tem vários caminhos, mas sempre que leva para um crescimento, cara. Para o crescimento, né? Se a gente olhar, né, todo o processo de expansão e de criação, ela vem através de um caos, né? A gente precisa desse caos. Sem causa, né? A própria filosofia fala, né, que você precisa você precisa do contraste para você aprender, né? A gente saberia o que é o preto se não fosse o branco, né? Então eu preciso confrontar alguma coisa para saber se o que eu estou fazendo ele é possível, é cabível ou não, né? Se a gente vê, todas as forças de criações vieram através de guerra, né? A própria Bíblia, né? Se tu olhar, né? No início era o caos, né? E daí se formou, né? Então vai construindo nessa forma. Então primeiro tem que ter esse caos. E esse caos é feminino. A gente fala muito do masculino, né? O caos é feminino. Então, por que é a mulher que dá a luz? Por que é a mulher que gera um ser dentro dela? Porque é essa energia do feminino, é esse caos que se reorganiza e cria uma outra vida, né? Então a questão não é nem do homem ou da mulher, mas é saber de como que eu lido com essa energia da criação e da ordem, né? Do feminino e do masculino. Acho que isso é ser homem também, né? Com certeza. Mas entender que essa energia também está dentro dele, né? Do feminino. De compreender isso, né? Isso é um ponto importante. Conviver. Ter essa sensibilidade, né? Já é você acessar o seu feminino. Exatamente. Né? É você analisar uma situação, por exemplo, é o feminino agindo ali. Boa. Né? Antes de eu fazer a ação determinada ali do que está acontecendo, eu estou analisando quais são os pontos, planejando, né? Tem que fazer isso, é igual um planejamento de empresa. Você vai usar o feminino para planejar, depois você vai usar o masculino para alcançar o objetivo, né? Isso. Você vai fazer um movimento. Então você está o tempo todo com essa energia.
Isso. né? Não tem como você separar. A gente fala até masculino e feminino só pra gente entender conceitualmente. Fica mais fácil no nosso cérebro humano, né? Mas tem como você separar uma coisa da outra? Não, Não não tem. existe. Eu vou no banheiro, masculino. Deixa eu pensar aqui no que eu vou dizer. Não tem como você separar. Sim, exatamente. Ah, não, eu pensei com masculino. Você não pensou, é uma outra energia. Não, mas é que eu não sou mulher, não, cara. É a mesma energia. Né? Compreenda isso. Não É tem a isso. ver com o sexo ou o corpo. Isso, É só uma energia. Né? Que passo, né? É um grande passo. Esse é o primeiro grande passo. Esse Nós equilíbrio, temos- trazer esse equilíbrio interno, né? E eu poderia falar de yin yang, porque às vezes é mais fácil de aceitar yin yang, porque sim. não fala masculino e feminino. Eu quero falar. Aí vai para um outro masculino e campo, feminino. né? Mais aceitável. Porque isso é mais confortável. Fala, por que você não fala yin yang? Nem mais acessível. As pessoas vão gostar mais. Não, você tem que aceitar que é isso que existe. Isso. Né? Eu acho que a gente está chegando no nosso momento final. Final. O grande final aqui do nosso Direto ao Ponto. E também acho que a gente pode deixar uma mensagem, né? O que você colocasse também uma mensagem assim para as pessoas, né, que estão nos ouvindo. Como a pessoa pode encontrar essa força dentro dela, ou o que você queira compartilhar também sobre essa energia do masculino. Bacana. Pô, de bate-pronto assim, né? Legal, né? Isso é um Mas exemplo. vamos lá, direto ao ponto. Desculpa. Direto ao ponto, eu acho que é o mito da caverna, né? Procure a força, a tua força no buraco mais escuro teu. É aí que a tua essência vai ressurgir, né? E eu não estou colocando isso como conselho, faça isso você. Eu estou dizendo isso para todos nós. Eu acho que a partir do momento que a gente incorpora isso e sabe que dentro talvez da minha maior dificuldade esteja o meu maior potencial, é aí a saída. Então, se eu pudesse deixar como mensagem assim, direto ao ponto, né, seria essa: procure a tua força dentro do espaço que você tem mais medo na tua vida, que talvez seja por lá, pode ser uma grande pista. Saia da caverna. O medo mostra a força. Exatamente. Conversa. Show de bola. Valeu, Marco. Obrigado. Obrigado, Marcos, pela sua presença hoje aqui no nosso podcast, por compartilhar também as suas histórias, né, sua vivência. E a gente também está sempre aprendendo com todo mundo, né? Sim. A gente está sempre olhando também como que eu posso crescer através do que está sendo compartilhado também. Legal. Fernando e Edson, obrigado vocês pelo convite. Estou sempre às ordens. Parabéns pelo projeto. Eu acho que é isso aí. São essas iniciativas que promovem alguma possibilidade maior da gente ter acesso a esses materiais e aproveitar esse recurso tecnológico, né? A tecnologia é meio, né? Então, um meio que tem hoje, né? Falaria aqui para chegar em, sei lá, não tem noção de quantas pessoas podem ser atendidas. E talvez uma pequena fala do que saiu aqui, se fizer bem para alguém, talvez já tenha cumprido seu propósito, né? Então, assim, muita gratidão estar aqui junto com vocês. Eu sei que essa palavra hoje está muito, talvez piegas, até todo mundo usa, mas é realmente o que eu sinto, assim. Me sinto grato de ter sido convidado e poder vir aqui conversar com vocês. Eu não me acho que assim, seja algum tipo de referência ao professor, mas eu acho que assim, a vida constituiu a gente com essas experiências, então vir aqui propor essa troca, entregar essas experiências, o pouco que seja, talvez possa valer. Então, estamos juntos, eu acho que desejo sucesso a vocês aí no projeto. Valeu. Prazer, satisfação enorme receber você aqui, que para mim, sim, eu considero um professor já pela experiência de vida, por tudo que eu tenho aprendido contigo também, tem muito a contribuir com o universo masculino de nós hoje em que se encontramos aí. Até a próxima. Vamos marcar um próximo episódio aí. Lembrando o Instagram para seguir, Fernando Forjado, para você conhecer um pouquinho mais sobre também o Direto ao Ponto e sobre o que o Fernando faz no seu dia a dia, como é que funciona o meu trabalho. Eu vou deixar aqui também o meu Instagram, se você quiser acompanhar nosso trabalho, né, com terapias e trabalho com homens também. É Edson Batista _CFS. Então lá tem bastante conteúdo também para você absorver, né, um pouco mais dessa energia que a gente faz aqui. E se você quiser deixar também o seu contato, Marcos. Bom, aproveitar, deixa, né? Então é Marco A. Cardoso, com Z. Talvez eu não seja tão atuante assim, mas eu ficarei muito feliz em conversar com as possibilidades aí, com os recados aí. A gente eventualmente coloca algumas coisas lá para dando uma sequência nessas atividades aí. Gratidão. E nos vemos em breve. Tamo junto. Abraço.